Fala máquina, Britão aqui, seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Casos de Plantão. Se você gosta de um caso que não é investigativo, não é um caso televisivo, não é uma novela, mas é uma série que você precisa ficar atento. Então continua aqui comigo que eu vou te contar essa história. Casos de plantão, bicho, tem um monte, né? Sim, isso acontece todo dia. Você dá um plantão, sei lá, uma vez por semana, eu tenho certeza que no final de um mês você vai ter umas 4, 5 histórias boas, tá? A verdade é essa, plantão é recheado. É só você estiver atento, sem estar atento lá. Né? Não estou falando de história para você ficar falando mal dos outros, não. Estou falando de história boa, história que a gente pode aprender alguma coisa, história engraçada, história divertida. E essa história tem a ver com medo de medicação, que talvez você tenha, e de certa maneira tem a ver com o primeiro plantão. As duas coisas aí. Sabe por quê? Porque essa história ela aconteceu há muito tempo atrás, cara. Há muito tempo atrás. Um dos meus primeiros plantões, eu já contei isso em outros episódios, aqui, em outros eventos, foi lá em São Paulo, num hospital chamado Santa Helena. Era um pronto-socorro, bicho, muito grande, assim. Não era muito grande do ponto de vista físico, mas era muito grande do ponto de vista de atendimento. Porque a sensação que você tem quando você dá plantão lá é que as pessoas chegam em comboio. Elas chegam no ônibus. Então ela não vem sozinha, ela vem sempre acompanhada de várias pessoas, amigos, irmão, tio, primo, avó. E você vai ali naquele atendimento quase que familiar dentro do pronto-socorro. Então é uma grande maravilha. Só que uma das coisas que eu lembro desse plantão, tinha várias boas aqui, histórias, né? Mas uma que eu não me esqueço, eram várias salas, né? Em uma das salas de atendimento tinha um monte de carimbo. Um monte de carimbo assim do lado esquerdo. E eram uns carimbos que já tinham as medicações escritas, tá ligado? Esse carimbão. É um carimbão, parece uma caneca. E aí tem assim, cefaleia, por exemplo, sei lá, gripe, amidalite, otite. E aí cada carimbão desse carrega uma dezena ali quase de remédios já que você carimba, coloca meio que a dose ali, não lembro se tinha algum espaço em branco, acho que era a mesma dose, uma coisa assim, a posologia. E basicamente o resto você carimba o carimbo normal, né, e assina e dava para o paciente. Aí tá, eu não atendia nessa sala não, mas um dia eu caí de atender nessa sala. E lá era feito tudo à mão, não tinha prontuário, né? Então assim, você pegava o caso a caso, tinha um folhetinho assim que parecia umas cartinhas dobradas, vermelhinha assim, né, na parte de cima. Acho que era vermelho, talvez não seja, mas vai no vermelho. E aí você anotava lá nome, aquelas coisinhas, né? QP, tinha um espacinho para uma evolução, coisa breve. E a conduta você escrevia ali mesmo, entregava para o paciente, ele ia lá para o postinho de enfermagem e medicava, né? Ou dava alta ali, né? Basicamente era isso. E aí eu estava atendendo um senhor, né? Eu lembro que ele era um senhor, eu não vou chutar a idade dele aqui. Imagina a idade desse senhor, você pode chutar aí, acima dos 70, menos de 92, é por aí, tá? Ele está nessa região aí. E eu cheguei pra ele, e aí comecei a conversar, ele tava com uma dor de cabeça. Papo vai, papo vem, vou fazer uma dipirona pra ele aqui no pronto-socorro. E aí eu fiz uma dipirona. Curioso, e não era a primeira vez que eu fazia dipirona, não entenda isso. Não era a primeira vez, eu já tava, por exemplo, na residência, já devia ter uns 3 meses, eu tinha feito uma pá de dipirona. Mas talvez tenha sido a primeira vez que tenha dado algo, alguém tenha me chamado depois de eu ter feito uma medicação. E eu lembro que eu peguei o carimbão, foi no carimbão que eu usei, tinha um carimbão lá, que tinha sintomáticos de um carimbão. E eu peguei o carimbão, pum, vou na conduta, dipirona, já tinha a diluição da dipironazinha, ampolinha para 10 ml de solução fisiológica, papapá, scalp, já estava tudo direitinho. Fui, passei e dei para o paciente. A gente vai chamar ele de Seu João a partir de agora. Seu João foi lá, né, tranquilo, calmo, foi lá no posto de enfermagem, entregou aquele folhetinho, aquela breve carta. A enfermeira pegou o material, puncionou uma veia, não sei qual veia, obviamente, mas puncionou uma veia e colocou para correr a dipirona. Essa dipirona que eu estou te falando, repara que era uma 2:10, assim, era uma diluição, acho que era isso mesmo, 10 ml de soro fisiológico, com uma ampolinha, né? Ela é feita em bolos, né? Basicamente feita em bolos. E a dipirona feita em bolos, como sempre é feita, na grande maioria das vezes, pode dar no paciente uma certa hipotensão. E essa hipotensão, não estou dizendo que é uma hipotensão que você vai ter que parar, correr soro e ligar uma nora, não, pode dar um mal-estar no paciente. Né? Da mesma forma que o Buscopan dá uma taquicardia, também dá um mal-estar, o dipirona tem essa.
pode dar uma certa hipotensão, pode dar um mal-estar no paciente. E aí eu lembro que aí realmente essa foi a primeira vez que a enfermeira, ela fez lá a medicação, eu estava lá atendendo, lá naquela coisa, ela foi no meu consultório e aí aconteceu uma coisa que quando acontecer com você nunca mais vai esquecer, que é uma batida no consultório, assim, pá, 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 e você fica alerta, né? Aí você pode entrar. E aí a enfermeira abre a porta e ela fala de um paciente que você atendeu. Nessa hora você pensa, deu merda, alguma coisa deu errado, alguma coisa eu fiz de errado. E foi exatamente isso que ela falou, seu João não tá bem. Eu falei, meu Deus, o seu João tava com dor de cabeça, eu passei de pirona pro seu João. E aí naquele momento ali você levanta ansioso, com medo, né, frio, né, pô, caramba, será que eu carimbei outra coisa? Será que eu passei a meldarona e não dipirona? Cheguei lá, de fato era dipirona, seu João já estava melhor, com as pernas elevadas, o rosto algo pálido, mas, né, esboçando um breve sorriso, tinha sido apenas um susto. Ou seja, uma história típica, comum, acontece todo dia, mas a gente pode tirar alguns aprendizados aqui, né? Tirar algumas coisas que a gente pode levar para a sua prática aí, para o seu início de carreira, para o seu início de plantão, para a sua fase no internato, que é uma coisa. Toda vez que a gente prescreve um paciente, toda vez que a gente, principalmente no internato, a gente passa uma medicação, se a gente nunca acompanha aquilo, se eu nunca vou ver onde esse paciente está, se eu nunca vou perguntá-lo se a dor melhorou, olha, sinceramente, é como se eu não soubesse o que está acontecendo. É como se eu deixasse aquilo ficar num limbo e aí de repente eu descubro se deu certo ou não. Eu lembro que não foi exatamente depois desse dia, mas é uma prática que eu faço rotineiramente, que é o seguinte, uma vez que eu prescrevo um paciente no pronto-socorro, principalmente um paciente álgico, um cara que está com dor, cara, eu dou 20, 25 minutos, meia hora eu vou atrás dele. Eu vou lá conversar com ele. Um que é muito bom porque ele gosta. E de fato, a gente gosta quando a gente é atencioso com os outros. E outra coisa, eu vou ver se o que deu. Se a medicação fez bem, sei lá, se deu algum mal-estar no paciente, se ele está melhor da dor, se eu preciso já fazer outro analgésico, se está doendo o cetoprofeno na veia porque está correndo rápido, se ele perdeu a veia. Ou seja, eu vou dar uma investigada, eu vou dar uma olhada naquilo. E você vai perceber que quando você começa a fazer isso mais de uma vez, você vai perceber que várias vezes a sua prescrição ela não atende, ela não resolve o problema, pelo menos não imediatamente. Né? Às vezes você está com um paciente muito enjoado, por exemplo, você faz uma bromoprida lá para o paciente, ele não melhora. E às vezes ele só vai te chamar depois de 30, 40 minutos que ele vomitou. Aí ele falou, pô, não melhorou. Talvez uma chegada nessa, quando você vai ativamente atrás do paciente, você descobre que ele estava enjoado e talvez era um candidato ali, por exemplo, a um vonal. Já porque ele abriu um quadro de náusea e vômito por uma cólica, por exemplo, lombar, ou uma cólica biliar que seja. Repara então, um ensinamento muito claro disso aqui tudo, né? Prescrever um paciente, principalmente no internato, se você não corre atrás daquilo que você prescreveu, se você não se preocupa com aquilo que você prescreveu, acaba que vira um conhecimento só de orelhada. Você mal sabe se aquilo está fazendo efeito ou não. E o pior, aquela sensação de responsabilidade no paciente acaba ficando amputada. E aí pode acontecer com você o que aconteceu comigo lá nos meus primeiros plantões, que é tomar um susto absurdo por causa de uma dipirona. Então quando eu digo para os alunos que, olha, não é que você não sabe prescrever, não é que você tem medo de esquecer a dose, não é isso. Você tem medo porque você nunca fez. O dia que você pegar um paciente com uma taquicardia e fizer um metoprolol e o paciente melhorar, acabou. Você não vai ter medo mais. O dia que você reverter um ataque com uma adenosina, também não vai ter medo mais. De verdade. Ah, claro, você vai ter uma cautela. Não estou dizendo que você vai ficar ali audacioso ali, né, sem se preocupar com os riscos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo quase aquela insegurança de não conseguir fazer. Essa sensação de paralisia, isso acaba. Beleza? História boa, simples, clara, para a gente entender que prescrever medicação, principalmente se eu quero aprender a ter segurança com dose, com medicação, com prescrição, se eu não estou formado ainda, se eu estou no internato, eu preciso levar isso a sério. Preciso ir atrás do meu paciente, atrás das minhas prescrições, levar um pouco daquela responsabilidade que talvez o seu residente, o seu professor esteja levando por conta própria. E ele deve levar mesmo, mas é interessante que você leve parte daquilo.
Se você curtiu essa história, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários uma boa história aí que você já viveu nos seus plantões ou já viu no internato. E pode fazer uma sugestão também para que eu conte alguma história sobre alguma doença, sobre alguma coisa, sobre algo que inusitado que você já viu. Quem sabe eu já vi também e eu posso fazer esse paralelo. Então é isso, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando, toda segunda e quarta, vídeo aqui no canal.